de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós concluímos no último mês, aqui no nosso culto da educação cristã, culto da quarta-feira de cada mês, uma série de mensagens acerca da grande comissão. Trabalhamos durante 6 meses, 5 versículos da Bíblia. Foi um tempo para a gente trabalhar com muito cuidado, com muitos detalhes, palavra por palavra, tema a tema, relação a relação, acerca da grande comissão, que delineia o propósito missionário da igreja. E, de fato, a natureza da igreja, tanto da igreja local quanto da igreja geral, a igreja de todos os salvos, de todos os lugares, a natureza da igreja do Senhor Jesus é uma natureza missionária. Estamos então num momento de intervalo. Em breve nós iniciaremos uma nova série no Antigo Testamento. A gente sempre tenta intercalar Novo e Antigo Testamento. Nós vamos para o Antigo Testamento. Ainda estou definindo. Eu reparei que eu ainda não preguei aqui nenhuma série com base nos livros históricos. Já vimos vários profetas menores, não é? Mas ainda não vimos livros históricos, não vimos livros poéticos. Então, eu estou orando, buscando ao Senhor uma orientação para escolher um trecho da palavra de Deus no Antigo Testamento que a gente ainda não tenha trabalhado aqui nesse tempo. Porém, eu penso que sempre vale a pena nós voltarmos aos fundamentos do Evangelho. Por isso hoje, nesse momento de transição entre séries, eu quero convidar você a refletir comigo um pouquinho acerca da operação da graça de Deus. Como a graça de Deus opera. E para isso nós vamos olhar um pouquinho a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, iniciando por um texto muito conhecido de todos nós, Efésios capítulo 2, leremos do verso 8 até o verso 10. Efésios 2, 8 a 10. E vamos daqui pular um pouquinho para outras partes da carta aos Efésios e ver que esse trecho nos ensina sobre a operação da graça de Deus. Como a graça de Deus age, como ela atua em nós, em favor da nossa salvação. Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se os irmãos quiserem projetar, fiquem à vontade. Efésios capítulo 2, 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pai, diante de nós está a Tua palavra, pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco, a respeito das nossas fragilidades, nossas limitações. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito opere graciosamente, mais uma vez, entre nós, nos alimentando com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, é possível que muitos de nós aqui saibamos esse texto de cor, pelo menos os versos 8 e 9. Esse faz parte daquele kit decoreba, né? Kit decoreba crente. O crente, ele começa com João 3,16. Na verdade, antes mesmo de ser crente, já sabe João 3,16. Não é? Aí depois vai Salmo 23:1, Salmo 1, pelo menos um ali, o pessoal sabe bastante também. E outros textos, Filipenses 4,13, não é verdade? Mas dentro do pacote, principalmente quando você aprende a evangelizar alguém, normalmente você decora esse texto, Efésios 2,
8 e 9, e está aí no mesmo contexto o verso 10 também. Vamos esquecer dele não, tá bom? Esses textos, esses versículos, irmãos, são importantíssimos para nós compreendermos como a graça de Deus opera. E eles estão dentro do contexto maior da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Carta essa que ele procura instruir os crentes como eles devem andar segundo o Evangelho. O objetivo principal dessa carta é instruir a igreja do Senhor Jesus como andar segundo o Evangelho. Mas para andar segundo o Evangelho é necessário conhecer o Evangelho. Por isso, o apóstolo se dedica, nos capítulos 1, 2 e 3, a explicar o Evangelho. E depois, nos capítulos 4, 5 e 6, a demonstrar como isso pode se aplicar na vida prática de alguém ou de uma comunidade. Nós vamos aqui ser bem básicos, aqui, bem simples na nossa estrutura. 3 pontos, um para cada versículo. Vamos olhar o verso 8, o verso 9 e o verso 10 com muita calma. E assim aprender o que eles nos ensinam. Vamos voltar então ao verso de número 8. O que diz ali? Pois vocês são salvos pela graça. Perceba, querido, que o texto nos deixa muito claro quem é que salva, ou qual é o fator da nossa salvação. Perceba que é a graça de Deus quem salva. Consequentemente, não sou eu quem me salvo. E olhe bem, não é a minha fé que me salva. Percebeu? Olha o verso 8 inteiro. Pela graça, vocês são salvos. E depois ele vai falar da fé. Mediante a fé, ou na NVI, por meio da fé. Perceba aqui, queridos, que a base da nossa salvação é a graça. O meio pelo qual eu acesso essa graça é a fé. Você consegue perceber essa diferença? O fundamento da nossa redenção é a graça de Deus. Aí a primeira pergunta que vem é: o que é graça? Ah, pastor, graça é a minha vizinha, a dona Graça. Tão bem, mas não é dessa graça que a gente está falando, nem o apóstolo Paulo, não é verdade? O apóstolo Paulo, ele está falando de uma ação de Deus, de algo que Deus realiza, de algo que Deus faz. Graça, na sua definição mais padrão, é um favor imerecido, algo que é dado sem merecimento. A palavra grega, ela é muito interessante. Charis. Charis é da mesma raiz da palavra, por exemplo, alegria, chará. Olha que coisa engraçada, né? Graça tem a ver com alegria, igual em português, não é? Achei graça daquilo. O que significa? Aquilo me trouxe alegria, não é? Olha que coisa interessante, esse jogo de palavras. Agora, há uma outra palavra na língua grega, a língua que foi usada para se escrever o Novo Testamento, que é harisma, que normalmente o Novo Testamento em português traduz como dom, ou como manifestação, dom ou manifestação do Espírito. Dom do Espírito.
da onde vem a palavra carismático. Já ouviu essa palavra? Dons carismáticos. É como normalmente a gente se refere hoje para falar daqueles dons impressionantes, aqueles dons mais espetaculares. Normalmente a gente usa essa palavra, dons carismáticos. Ou a gente fala, fulano é de uma igreja, de um movimento carismático. Normalmente a gente está se referindo de alguém que acredita que os dons espetaculares se manifestam hoje. E eu não estou entrando nessa discussão aqui não, é só para você entender as palavras, ok? Carismático. Agora, no coloquial, às vezes as pessoas usam esse adjetivo carismático para dizer que é uma pessoa rapidamente, agora olha, acha a graça dos outros. Não é assim? Fulano é carismático. O que é isso? É uma pessoa que chega no lugar, ninguém a conhece, mas em 5 minutos ele já é amigo de todo mundo. Rapidamente ele encontra a graça naquele grupo onde antes ele era um desconhecido. E aí a gente fala que essa pessoa é uma pessoa carismática. Entenda que são usos totalmente diferentes, né? Quando a gente fala que uma pessoa assim que se dá bem com todo mundo é carismático, a gente não está falando que ele é um pentecostal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? São duas formas totalmente distintas de usar a mesma palavra, mas são palavras relacionadas. Dom da graça de Deus, carisma. Alegria, porque quem recebe um dom se alegra. Hará. E haris, graça. A ação de Deus de presentear, de favorecer, de abençoar, independente da qualidade daquele que recebe. E aí está um ponto fundamental. A graça de Deus não leva em consideração aquele que ela presenteia, que ela favorece. Veja comigo, queridos, qual era a condição daqueles que foram salvos pela graça. Verso 1 do mesmo capítulo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E mais, verso 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Percebe, meu irmão? A condição daqueles a quem Deus atinge com a sua graça? Do que nós éramos merecedores, segundo o verso 3 de Efésios 2? Da ira. E por que nós éramos merecedores da ira? Porque a gente era inocente, Deus é mau, então Ele quer nos punir, é isso? É isso? Deus derrama a ira santa dEle contra a gente inocente? Claro que não, Ele derrama contra aqueles que se voltam contra Ele, contra o próprio Senhor. O Senhor, Ele não derrama sua ira à toa. Deus é justo juiz, Ele pune o mal, e diante do nosso mal, nós éramos julgados como merecedores da ira. E nota que ele qualifica esse nosso estado de pecado e de morte espiritual. Perdão. Veja como nós vivíamos. Vivíamos na desobediência. Vivíamos seguindo a ordem do mundo e a vontade do diabo. Verso de número 2. E não apenas isso, atendíamos sem freio
os desejos da nossa carne marcada pela sujeira do pecado. Sujeira essa que nós herdamos de Adão. Essa era a nossa condição, morte espiritual. E diante da nossa morte espiritual, a única coisa que de fato merecíamos era a morte eterna. A separação eterna de Deus e receber dele a justa punição pelos nossos muitos pecados. Alguns tentam argumentar dizendo que, sim, de fato o homem era tudo isso. Ele fazia a vontade da carne, do diabo e do mundo. Ele andava longe de Deus. Ele vivia em desobediência à lei de Deus. Mas, se o homem quiser, ele pode viver uma outra vida. Ele pode viver diferente. E ele pode, então, seguir um outro caminho que ele decide seguir. E esse outro caminho vai levá-lo, então, a uma condição espiritual boa e favorável. Na sexta-feira, a gente vai desenvolver isso bem lá no Crosscast. A resposta para esses que defendem essa teoria está de forma clara e evidente logo nas primeiras palavras do verso 1 do capítulo 2. Vocês estavam mortos. Morto não faz nada, irmãos. Não faz nada. Alguns até tentam fazer com que o morto faça alguma coisa. Teve o tio Paulo, foi o tio Paulo, né? Ficou famoso. Coisa que só bancário vê, Gisele. A criatura leva o tio morto para o banco para fazer empréstimo. Banco eu nunca tinha visto não, mas quase, morto mesmo eu nunca tinha visto não, mas quase morto já vi várias vezes. Quase morto é comum. Agora, morto mesmo, gelado, tio Paulo. O tio Paulo pode fazer empréstimo no banco? É evidente que não. Claro que não. Por quê? Porque ele está morto. E não é só empréstimo no banco que o defunto não pode fazer. Ele não pode fazer mais nada. A gente faz graça disso, queridos, mas a realidade é que o texto pinta um cenário quase desesperador, quase porque há esperança na graça de Deus. Nós estávamos mortos, não existe esse negócio, se eu quiser eu mudo de vida e vivo uma vida perfeita e vai dar tudo certo, e é isso aí, não existe. Porque o morto não escolhe o bem. Mortos em nossos delitos e pecados, essa era a nossa condição sem a graça de Deus. Essa era a nossa condição. Agora perceba o verso 4. Glória a Deus pelas adversativas da Bíblia. Todavia Deus... Mas Deus, qual é a condição do homem? Sem esperança. Mas Deus muda essa condição. E aquilo que era desespero agora pode ser inundado por uma esperança de vida. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, por causa do amor de Deus, Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões.
Pela graça vocês são salvos. O que significa isso? Pela graça vocês são salvos. Paulo acaba de explicar no contexto anterior. Nós estávamos mortos. Nós não conseguíamos sair daquela condição. Nós nem queríamos sair daquela condição. A verdade é que nós éramos inimigos de Deus e gostávamos de ser inimigos de Deus. Quando eventualmente alguém chegava para nós no estado de morte espiritual e apontava o nosso pecado, nós rapidamente nos auto-justificávamos. Isso acontecia comigo, uma criança na igreja, criada na igreja, filho e neto de pastor. E acontece com todo mundo antes de ter os seus olhos iluminados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu achava, eu não sou tão ruim assim, né? Eu sou uma criança boazinha. Eu obedeço pai e mãe. Eu respeito os mais velhos. Eu obedeço a professora na escola. Já que é assim, então eu mereço alguma coisa de Deus. Mereço nada. A única coisa que nós merecemos é o inferno de fogo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, por isso éramos merecedores da ira. Mas Deus transformou a nossa história. Não fui eu quem transformei a minha história. Enquanto eu tentar ser protagonista da minha história, a única coisa que eu conseguirei realizar é cavar um buraco cada vez mais profundo. A minha sepultura será cada vez mais profunda. Mas Deus, Ele, que é rico em misericórdia, e devido ao seu amor, Deus nos ama por causa do seu amor, não porque nós somos amáveis. Deus não nos ama porque somos amáveis, Deus nos ama porque Ele é amor. É atributo dEle, não nosso. Por causa do amor de Deus. E só por causa do amor de Deus, Ele chega para o morto e ordena a vida. Como no antigo Israel devastado pelos invasores, Judá destruída pela Babilônia, diante de um vale de ossos secos, Deus ordena ao profeta que aquele vale ganhe vida. Assim acontece com aquele que o Senhor resgata. Um vale de ossos secos se transforma num exército poderoso, mediante a atuação do poder da palavra do Evangelho. Deus nos tira da morte, só Ele nos tira, não sou eu quem me tiro. Não é a igreja que me tira, não são as obras que me tiram, Ele me retira, Ele me arranca da morte espiritual, da sepultura, e me traz vida. Pela graça, somos salvos. A graça é o fundamento. A graça de Deus é o fundamento. E é um fundamento inabalável, meus queridos. Perceba como o apóstolo Paulo desenha isso em outros pontos da carta aos Efésios. Olha o que ele diz no início do capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus, Deus já fez tudo, para que nós que éramos malditos sejamos agora abençoados. Como ele realizou isso? Olha só, olha o verso 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5 agora. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você nem existia, nenhum de nós existia,
mas Deus já sabia que nós morreríamos espiritualmente e que necessitaríamos de um Salvador. E Ele olhou para nós antes de nós nascermos. Ele olhou para nós antes de nós nascermos. E agiu em nosso favor. E foi gracioso conosco. Por quê? Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Graça essa que Ele nos deu gratuitamente. Mais uma palavra correlata com graça. Porque se é graça, é de graça. Agora, tudo aquilo que eu ganho de graça, outro alguém pagou o preço. Não é assim? Não é assim? É de graça para quem? É de graça para mim, mas custou o sangue do Filho de Deus. O apóstolo Paulo aponta isso para nós na continuidade do verso do capítulo 1, quando ele diz que a nossa redenção se dá por meio do sangue de Jesus, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não é de acordo com as riquezas do meu merecimento de ser resgatado por Jesus. Afinal de contas, Jesus tinha que salvar a mim mesmo, né? Eu sou tão bom. Já que eu sou tão bom, Jesus viu que eu era bom, e Ele falou, cara, esse cara é tão bom que eu vou morrer na cruz por ele. Tem crente que acha que é isso. Entendeu nada do Evangelho. Era justamente porque nós somos muito ruins que o Filho de Deus foi à cruz e morreu ali por nós. Porque as nossas obras eram mais. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque não há ninguém que entenda, ninguém que faça o bem, todos a uma se desviaram, diz o apóstolo Paulo acerca da condição humana, citando o Antigo Testamento, escrevendo aos Romanos no capítulo 3. E por que ele fez isso? Porque o Filho se entregou e morreu por nós. Por quê? Verso 12 do capítulo 1. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. A graça de Deus se manifesta, então, na ação soberana da escolha de Deus. Daquilo que nós costumamos chamar de plano da salvação. Essa palavra é boa. Plano da salvação, porque estava planejado. Antes mesmo da gente cair, Deus já tinha planejado a nossa salvação. Deus é tão melhor que a gente. Como aquele jogador daquele time inominável dizia, né? Ele está tanto em outro patamar. Em outro patamar, que ele já sabia que Adão ia cair. Ele já sabia que nós necessitaríamos desesperadamente de um Salvador. E ele já sabia que se ele não agisse, nós não seríamos salvos. E ele escolheu, antes de haver mundo, nos salvar. Glória a Deus, por tão grande amor. Que amor maravilhoso. Que amor sem tempo. Que amor sem medida. Que amor sem explicação. Esse é o amor de Deus. E Ele opera esse amor entregando o Filho dele para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E não apenas entrega o Filho para morrer, mas também trata com o nosso coração, com o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito nos cela, portanto nos garante. Esse Espírito habita em nós, de modo que podemos ter a certeza de que se fomos salvos por Deus, jamais perderemos essa condição. Aquele que o Pai me der, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. O Espírito é o selo, o Espírito é o penhor, a garantia da nossa redenção. E como Paulo termina no verso 14 do capítulo 1, para o louvor da sua glória. Graça essa que faz com que aqueles que estavam apartados da comunhão com Deus agora sejam reunidos, sejam ajuntados. Olha o efeito da graça, verso 19 do capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em decorrência da graça, queridos, nós que vivíamos alienados de Deus agora somos tratados como filhos. Como lemos aqui no início, citando aquilo que o apóstolo João escreve no início do seu evangelho. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque pela graça nós somos reconciliados com Ele. Nós que antes éramos inimigos, agora fazemos parte do povo e da família de Deus. E isso nos leva a reconhecer que a graça de Deus não constrói indivíduos isolados, salvos por essa graça, mas constrói uma comunidade de pessoas salvas. Nós somos chamados para viver os efeitos e os benefícios dessa graça juntos. Note que isso tudo fazemos com base na palavra de Deus, verso 20 do capítulo 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Graça essa, queridos, que nos garante uma série de benefícios espirituais. Por isso o apóstolo Paulo pode orar da seguinte forma pelos Efésios, no capítulo 3, no verso 13. Final do verso 13. A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Que família é essa? A família dos salvos. A família dos resgatados pela graça de Deus. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só esse finalzinho. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Aqui, inclusive, é um pleonasmo, né? Ele usa a mesma raiz. Para que vocês sejam plenos de toda a plenitude de Deus. Ele usa essa repetição da raiz com propósito. Para você não ter dúvida. O apóstolo ora pelos crentes. Nós oramos uns pelos outros e pela nossa própria vida espiritual. Deus, me faz cheio do teu espírito. Enche-me do Senhor. Agora olha só. Para que vocês sejam cheios de todo conhecimento de Deus. De todos os dons espirituais de Deus. De todas as bênçãos de Deus. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? No final do verso 19. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O nosso presente maior nesse grande pacote da graça de Deus, sabe quem é? Ele mesmo. No Evangelho, Deus se doa a nós. Queridos, é muito difícil quando nós passamos por momentos de dor, de separação. Hoje foi um dia desses. Momentos ali difíceis de digerir. Difícil de digerir. E nós devemos cuidar do nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós perdemos alguém, é possível que a nossa esperança fique no reencontro com aquele que foi perdido. Quando, na verdade, no Evangelho, Deus me dá muito mais do que o direito de ver os meus amados que já se foram novamente. Como nós cantamos, né? Hei de ver meu Redentor. Antes dos meus amados que já se foram. Nós devemos agora aqui ansiar de todo o nosso coração, com todo o nosso coração, ver o nosso Redentor. Contemplar os sinais das suas chagas. Porque maior do que qualquer sofrimento que nós possamos ter aqui, foi o sofrimento que ele padeceu, para que nós agora saibamos exatamente para onde nós vamos. Hoje nós sepultamos uma menina de 6 dias de nascida. Já vimos muitas vezes pessoas de 80, 90, mais de 100 anos serem sepultadas. A vida é um sopro para o bebê, para o ancião. Só há esperança na graça do nosso Redentor. E quando ele verteu o seu sangue por nós naquela cruz, ele disse, é muito mais do que um passaporte para o céu que eu te dou. Eu te dou de mim mesmo. O maior presente do Evangelho é o nosso Redentor. Tanto que a visão de João mostra que no céu não haverá sol.
porque a luz que emana do Senhor será suficiente. O que é a vida nessa terra sem luz, sem a luz do sol? Não há vida sem luz do sol. Toda a vida provém dele. Toda a vida flui de Deus. Deus nos doou vida no Evangelho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida é estar nele, é viver com ele, é ter comunhão com ele. Na graça de Deus, nós somos presenteados com a vida de Deus, pela presença do próprio Deus, na plenitude dele. E por isso o apóstolo termina assim no verso 20, até 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Costumamos usar esse texto, mas cuidado para a sua visão desse texto não ficar uma visão muito reduzida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Aí é o cara que está pedindo um emprego e Deus abre uma porta para ele se tornar um empresário, para ele empregar centenas de pessoas. Olha, Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é uma aplicação viável desse texto? Até é. Mas se você ficar só nela, você vai estar, desse tamaninho, em tudo aquilo que Deus tem para você. Eu gosto daquele hino que diz, que das maravilhas és, quem és? Senhor, és sempre a maior. Muitas bênçãos Deus tem para nós, como indivíduos, como famílias, como igrejas. E nós oramos e Deus sempre nos surpreende, nos abençoa além do que podemos pedir ou imaginar. Isso é verdade. Deus é bom, Deus é generoso, Ele dá boas coisas aos seus filhos. Mas se nós ficarmos achando que a maior bênção que Deus tem para a nossa igreja é a gente reformar o nosso prédio, talvez seja a gente comprar um outro estacionamento do lado. Tem gente que pode achar que é isso, Tem gente que é tão coisa com estacionamento. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus vai nos dar o terreno para a gente estacionar o carro de graça, Olha só, irmão, como que você está diminuindo a graça de Deus. Deus tem para nós a glória. Deus tem para nós a manifestação infinita do seu poder, do seu amor. Será que a gente vai ficar se preocupando com coisas desse mundo? Deus tem coisas boas para nós, sim. Mas quando o apóstolo Paulo diz aqui, daquilo que é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele está falando do infinitamente mais mesmo. Lembra lá da definição do infinito da escola? Aquela que a gente não entende? Professor, mas quando acaba o infinito? Você já fez essa pergunta para o seu professor de matemática? Eu já fiz. Já fizeram essa pergunta para você, Roberto? Algumas vezes. Onde acaba o infinito? A graça de Deus é isso aí. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Por isso, a glória de Deus seja manifesta em nós, na igreja, no nome de Cristo proclamado em toda a terra, agora, em todas as gerações e eternamente. Você está conseguindo entender um pouquinho mais o tamanho da graça de Deus? Porque pela graça, essa graça, vocês são salvos. Senhor, nunca permita que nós diminuamos a sua graça. Nunca. Segundo ponto, final do verso 8 e o verso 9. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Como assim? A graça nos salva. A graça de Deus, a ação de Deus, tudo aquilo que Deus realiza, e essa graça, ela é acessada pela fé. Todo mundo desfruta da graça salvadora de Deus? Evidentemente que não. O apóstolo João, ele deixa muito claro isso no capítulo 3 do seu evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí no verso 17 ele diz que o Filho veio, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18 ele diz que aquele que crê não será condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. Não é vai ser condenado. O que não crê não vai ser condenado, já está condenado. Percebe? O ponto de decisão é a fé. Ah, pastor, então quer dizer que sobrou uma parte para mim. Não, sobrou não. Olha o que o texto diz aí na continuação. Não pode sobrar nada para a gente, irmãos. E ainda bem que não sobra mesmo, porque se sobrasse, ia dar ruim. Você pode ter certeza. Se sobrasse a parte para nós, ia dar ruim. Ia dar. Por meio da fé. E isto o quê? A fé e a graça. Nem a graça, nem a fé vem de nós. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça, que é o fundamento da nossa salvação, é presente de Deus. A fé, que é o meio pelo qual eu acesso a graça salvadora, também é presente de Deus. O Senhor Jesus promete um Consolador e diz que o Consolador viria e que esse Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A fé é plantada no coração do homem por Deus. E a obra que ele começa, ele termina. E por que tem que ser assim? Verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie. A fé, se for minha, se depender de mim, é obra minha. Então eu vou poder dizer para Deus, opa, eu tenho direito. Aqui, ó, eu fiz. A fé salvadora, portanto, queridos, é aquele que nada tem, erguendo mãos vazias, para receber tudo o que possui, o que irá possuir, de outro, de Deus. Não é obra minha, não é ação minha, não é aquilo que eu realizo, mas é aquilo que Deus fez por mim. Pastor, mas um mendigo que estende as mãos para receber a esmola, ele pelo menos estende as mãos. Então, mas nós não estávamos mortos antes? Lembra disso? O morto nem estender a mão vazia estende. Nós só podemos estender as mãos vazias porque o Espírito nos regenerou.
O que é regenerar? Ele nos fez nascer de novo. Nós que estávamos mortos, fomos vivificados em Cristo Jesus pelo Espírito, para termos condições de receber pela fé a graça que salva. O fundamento da nossa salvação? A graça de Deus. O meio da nossa salvação? A fé plantada no nosso coração pelo Espírito. E o propósito da nossa salvação? Qual é? Essa aí eu sei, pastor, essa é fácil. Ir para o céu. Não ir para o inferno. Também, irmão, mas não só, evidentemente. Tem mais coisa. Na verdade, tem o nosso principal motivo de ainda estarmos aqui. Por que a gente está aqui? Considerando, não sei se é verdade, mas considerando que todos aqui estejam salvos, já tenham recebido Jesus como seu Salvador. Se alguém aqui ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, faça isso hoje. Que o Espírito regenere o seu coração, te arranque da morte espiritual, plante a fé salvadora no seu coração e você vive em novidade de vida, em nome de Jesus. Mas se você já fez isso, a pergunta é, por que você não foi arrebatado imediatamente após você ter recebido a salvação de Cristo? A salvação em Cristo. Por quê? Ia ser tão mais fácil? Você já se fez essa pergunta? Pergunta que as crianças fazem para a gente lá no Ministério Infantil. Por que a gente já não vai para o céu logo? Não é? A resposta está no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Preste atenção aqui. Nós somos salvos com base na graça de Deus, através da fé, para as boas obras. Percebeu? Nós não somos salvos pelas boas obras, com base na fé. Não. Nós somos salvos com base na graça de Deus, através da fé, para as boas obras. É o que o verso 10 acabou de dizer para a gente. Porque somos criação de Deus. Antes de sermos criação de Deus, não fazíamos obras que agradassem a Deus. Mas Deus nos fez nova criatura. E quando Ele nos fez nova criatura, com base na sua graça, usando a fé como meio, a fé no Evangelho, na proclamação de Cristo Jesus, da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição. Quando nós passamos por esse processo que normalmente nós chamamos de conversão, nós passamos então a viver novidade de vida. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, Cristo que nos fez. Não fomos nós mesmos, com o objetivo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A gente poderia, se o tempo permitisse, caminhar em mais um monte de textos de Efésios. A gente poderia, por exemplo, no 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sim, o chamamento do Evangelho é para viver uma nova vida, mas uma nova vida que só é possível porque Deus primeiro nos arrancou da morte. E isso tem diversos efeitos na nossa vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que tratava mal uma outra pessoa, agora trata bem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Li o final do capítulo 4. E aí no capítulo 5 ele começa a falar da vida em comunidade. No final do capítulo 5, da vida em família. No início do capítulo 6, pais e filhos, empregados, patrões. E ele termina dizendo: resista ao diabo, vença a batalha espiritual. Por quê? Porque você não é mais qualquer um. Você é nova criatura criada em Cristo Jesus para viver as boas obras. Pastor, quer dizer então que a finalidade da nossa salvação é ética, é moral. Eu vou ter então novos comportamentos. E essa é a medida de um crente bom ou ruim? Não, calma. Tudo isso acontece no coração. A religiosidade te diz assim, mude o seu comportamento. E talvez no final Deus te aceite. O Evangelho diz: você já foi aceito em Cristo Jesus. Uma vez que você foi aceito em Cristo Jesus, Ele vai fazer necessariamente uma obra no seu coração. E isso vai transbordar em novidade de vida. E o propósito dessa transformação não é simplesmente que você tenha uma vida mais legal, mais confortável, com menos problema. Não. É que você seja cada vez mais apto a viver a grande missão de Deus, que é proclamar essa mesma mensagem da graça aos outros. Nós somos salvos com base na graça de Deus. Recebemos através da fé, com o objetivo de vivermos as boas obras. E a maior boa obra que nós podemos fazer é entregar para outra pessoa o mesmo presente que nós também recebemos. Anunciar a palavra da salvação àqueles que ainda não conhecem. Pastor, mas não somos nós que salvamos uns aos outros. É verdade. Mas Deus decidiu salvar os pecadores pela loucura da pregação. Pelo trabalho que a igreja faz de anunciar o Evangelho. Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que está aqui, que já creu no Senhor Jesus para a sua salvação. Jamais permita confiar nas suas obras, para seja lá o que for. Compreenda que nós vivemos na graça de Deus e somente na graça de Deus. Não há outro fundamento para a nossa vida. Você que já recebeu a mensagem do Evangelho através da fé, compreenda essa mensagem ao ponto de você ter condições de passá-la adiante. E você que um dia recebeu essa salvação maravilhosa de Cristo Jesus, saiba que Deus não te salvou para você viver como o velho homem vivia. Deus te salvou para você viver em novidade de vida. Vamos orar? Santo e bendito Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo precioso com a Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos ensinou como a Tua graça opera. Graça poderosa, graça que é a base da nossa redenção. Redenção, salvação essa que recebemos mediante a fé, com o objetivo de vivermos uma nova vida. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no restante dessa noite. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Que o Senhor nos guarde, guarde as nossas famílias, guarde a nossa saúde. Consola o enlutado, visita o enfermo, encoraja aqueles que estão entristecidos. Cuida da tua igreja, Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. E que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam sobre o povo de Deus aqui, e onde ele estiver espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.